Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 26 de junho de 2025. Os 5 pilares dos casamentos mais felizes segundo a psicologia, parte 2. A busca por relacionamentos amorosos que perdurem ao longo do tempo tem sido um tema de interesse constante no campo da psicologia. Um estudo recente explorou as características que distinguem os casais que conseguem manter a felicidade ao longo dos anos. Esta análise fornece uma visão profunda sobre os elementos que fortalecem os vínculos afetivos. O estudo, conduzido pela especialista em relacionamentos Laura Doyle e publicado em uma revista renomada, identifica 5 componentes essenciais que contribuem para o sucesso de um relacionamento. Esses componentes incluem a conexão emocional, o apoio mútuo e o afeto físico, entre outros fatores-chave. Quais são os elementos essenciais para um relacionamento bem-sucedido? Os casais que experimentam uma maior satisfação em seus relacionamentos costumam compartilhar certos hábitos e atitudes que fortalecem seu vínculo. A seguir, são apresentados 5 elementos fundamentais que caracterizam esses relacionamentos bem-sucedidos. Sentimento de apreço. Sentir-se valorizado pelo parceiro é crucial para o bem-estar emocional. Esse sentimento é cultivado por meio de gestos de carinho e reconhecimento diário. Conexão emocional contínua. Os casais sólidos mantêm uma comunicação aberta e honesta, o que lhes permite compartilhar seus pensamentos e emoções sem medo de julgamento. Segurança emocional. A confiança nas boas intenções do outro fomenta uma resposta empática e compreensiva diante dos conflitos, fortalecendo assim o relacionamento. Construção de memórias compartilhadas. Participar de atividades significativas juntos, como celebrar conquistas ou superar desafios, ajuda a criar uma identidade compartilhada que reforça o vínculo. Expressão física do amor. O contato físico, como abraços e carícias, atua como uma poderosa manifestação de afeto que reforça a conexão emocional. A comunicação eficaz é um pilar fundamental em qualquer relação de casal. Não se trata apenas de falar, mas de expressar pensamentos e sentimentos de forma clara e honesta. A escuta ativa e a empatia são essenciais para fortalecer os laços emocionais. Além disso, uma comunicação aberta ajuda a prevenir mal-entendidos e facilita a resolução de conflitos. Os casais que praticam o diálogo constante podem antecipar tensões e abordar problemas antes que se agravem. Compartilhar sonhos, metas e preocupações cotidianas não apenas fortalece a intimidade, mas também constrói uma base de confiança e respeito mútuo. Essa comunicação contínua é crucial para manter uma relação saudável e duradoura. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec também esclarece sobre o casamento. Imutável só o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem, mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas, que não há, no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente idênticas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país em dada época, é adultério noutro país e noutra época, isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que, em certos países, o casamento religioso é o único legítimo, noutros é necessário, além desse, o casamento civil, noutros, finalmente, este último casamento basta. 3.
Mas, na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto o que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. O de que se cogita, não é da satisfação do coração e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, diz-se que o casamento é de conveniência e, quando as bolsas estão bem aquinhoadas, diz-se que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando, frequentemente, separarem-se por si mesmos os que à força se uniram, torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes, que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstraísse da única que o sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. 4. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização, por isso, é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem, nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos, desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral, se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Esta foi a crônica do amanhecer de 26 de junho de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.